Kaf. My name is Pedro. Abraão iria sacrificar Isaac. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje eu quero falar com você, eu quero abordar um assunto muito importante e, é claro, esse assunto ele é relevante, que ele propriamente dito, nós vamos falar sobre a palavra de Deus, nós vamos falar sobre o livro sagrado. Eu quero falar hoje sobre o cânon, que esse compêndio que você e eu temos, que você tem na sua casa, que eu tenho na minha casa. É tão importante como ele chegou até nós, como ele foi montado, como os seus livros foram catalogados, como o compêndio foi dividido, como quem separou, porque esse livro entrou na Bíblia e outros não. Enfim, vamos aqui de uma forma tranquila, uma forma suave, falar como a Bíblia chegou até a mim e até você. Por isso eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal. Você que ainda não é membro do canal, quiser, se desejar, fazer-se membro do canal. Nós temos tantos assuntos importantes, aulas de inglês, aulas de hebraico, outros cursos, alguma coisa que é mais aprofundada, que está na disponibilidade de quem faz a assinatura do canal. E eu quero também agradecer a todos vocês que de uma forma ou de outra ao longo dos anos têm nos apoiado, têm nos incentivado, são os nossos mantenedores, o mantenedor desse ministério, né, da internet, esse ministério nesse canal que tem alcançado, que tem atingido a tantas vidas têm sido abençoadas ao longo dos anos. Estamos aqui na internet desde 2011 nesse canal e ao longo dos anos ele vem crescendo de forma paulatina e vem alcançando volume, intensidade e tem abençoado muitas vidas. Por isso eu conto com a sua ajuda, conto com as suas orações, conto com o seu apoio. Continue nos ajudando, divulgando, né? Porque você é responsável pela divulgação desse conteúdo. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos familiares, grupos de WhatsApp, nas suas mídias, no Instagram, no Facebook, aonde você puder, no Twitter. Fazendo assim nós vamos poder alcançar mais vidas. E como nós dissemos, hoje, nesse vídeo, eu quero que você siga esta sequência deste assunto. Nós vamos tratar o que a teologia trata, né, como termo, como nomenclatura, assuntos relacionados à Bíblia, a palavra de Deus, a disciplina da bibliologia. Nós vamos falar tudo que é relevante, que é concernente à palavra de Deus, este livro santo, este livro precioso, esse livro que é o único livro na face da terra que quando você lê, o autor está presente. Essa é a Bíblia. E a Bíblia, até para a gente iniciar aqui a nossa conversa, o nosso estudo, iniciar aqui esta fase, esta primeira parte, esta primeira fase sobre este assunto, sobre a Bíblia. Até o ano de 1499, haviam apenas 35 traduções das Sagradas Escrituras. Até o ano de 1799, surgiram mais 59 traduções, eu estou dizendo traduções das Sagradas Escrituras. Até o ano de 1899, surgiram mais
446 versões das Sagradas Escrituras. Em 1949, até o ano de 1949, ou no ano de 1949, surgiram outras 667 traduções da Palavra de Deus ou das Sagradas Escrituras, totalizando assim um conteúdo de 1.207 ou 1.207 idiomas de traduções que foram feitas ao longo de todos esses anos. Atualmente, a Bíblia ela está traduzida para 4.043 línguas ao redor da Terra, que representam 95% da população mundial. Mesmo com tamanha divulgação, muitos não têm, infelizmente, com tantos idiomas, com tantas Bíblias à nossa disposição ao redor do globo, muitos, infelizmente, não têm a intimidade, a afinidade com esse livro, ainda que professem algum tipo de religião. Muitos ainda não têm este acesso ou afinidade à palavra de Deus. Esse livro bendito, que é as Sagradas Escrituras, traz a revelação inspirada, a inspiração direta de Deus, e porque ele é inspirado, é verdadeiramente, então, reconhecido como cânon, como sagrado, como palavra de Deus. Por isso, seja o estudo das Sagradas Escrituras, através de páginas, através de livros, através de notícias, através de recortes, feito talvez com irreverência por alguns, mas aqui vai o meu conselho: tenha respeito e reverência pelas Sagradas Escrituras. Primeiramente, é necessário dizer que esse nome Bíblia, antigamente não se chamava Bíblia, Esse nome Bíblia, ele não se acha escrito nos textos sagrados. Você não vai encontrar a palavra Bíblia nas Sagradas Escrituras. Você não vai encontrar a palavra Bíblia na Bíblia, tá? O que a Bíblia diz, nós vamos mostrar aqui para você, o frontispício, ou seja, a folha de rosto que nós vamos apresentar, apresenta geralmente um título como Bíblia Sagrada. Quando você pega o livro, a primeira coisa que está estampada é o nome Bíblia Sagrada, que no singular é Bíblia Sagrada. No plural, Sagradas Escrituras. A expressão Sagradas Escrituras carrega a ideia de que todos os seus elementos, mesmo os materiais, os mais materiais, revestem-se todo o conteúdo de um caráter sacro. Derivada do termo biblos, ou da forma diminutiva biblion, plural da Bíblia, mais utilizada na Septuaginta e no Novo Testamento, significava, a princípio, qualquer tipo de documento escrito, rolo, códice, carta e etc. Na versão da Septuaginta e nas fontes judaicas, o termo livro sagrado, ou o plural hierai bibloi, designava o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés, ou o conjunto do Antigo Testamento também, que era todo o conjunto do Antigo Testamento, não apenas o Pentateuco. E todo esse conjunto do Antigo Testamento é reconhecido, é chamado de Tanar em hebraico. Os cristãos utilizavam-se desde o início do termo grego plural ta Bíblia, no plural grego a Bíblia se chama ta Bíblia, e do derivado em latim é o que nós temos hoje, Bíblia, para designar então a fusão entre o Antigo e
o Novo Testamento. Eu quero abrir um parêntese aqui para deixar um adendo da minha parte. Eu não acho confortável chamar o Antigo Testamento de Velho Testamento, porque existe uma diferença muito grande daquilo que é velho e daquilo que é antigo. A Bíblia é antiga, mas a Bíblia não é velha. No Evangelho segundo escreveu São Mateus, o primeiro livro catalogado no Novo Testamento, mesmo que Mateus não seja, na ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento, como também Gênesis, na ordem cronológica, ele não é o primeiro livro do Antigo Testamento. Isso nós vamos ver mais à frente. No Evangelho segundo São Mateus, lemos livro, biblos, em grego, da genealogia de Jesus, em Mateus 1:1. A forma diminutiva, biblion, significa pequeno livro, e encontra-se em vários textos do Novo Testamento, como por exemplo, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 11, onde diz: o que vês, escreve em livro, biblion, livro pequeno, e manda às 7 igrejas. Olha que interessante esse pequeno, já que estamos falando de pequeno livro, interessante esse pequeno detalhe do texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 11. Quando ele é escrito, quando João escreve, ele recebe essa revelação e diz: o que vês, escreve no grego, biblion, ou seja, pequenos livros, e manda às 7 igrejas da Ásia. E essas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que interessante! Quando João recebe esta ordem divina, o divino diz para ele: escreve em bíblios, ou seja, pequenos livros, e envia às 7 igrejas da Ásia. Que interessante esse conteúdo, esse poder de conhecer, de desfrutar, de ter essa revelação desse texto em nossas mãos, né? O termo biblos vem do nome dado. Outra coisa muito interessante, o termo biblos vem do nome dado à polpa interna da planta aquática chamada Cyperus papyrus, em que se escreviam os livros sagrados. Então, antigamente, a Bíblia não era escrita em papéis, como é hoje, e muito menos de forma digital. Isso aí já é uma outra esfera, né? Já estamos tratando de um outro campo. Mas, no campo da escrita, a Bíblia, antigamente, em uma de tantas as outras formas que ela fora escrita em Cyperus papyrus, né? Que é no famoso papiro, onde eles escreviam os livros sagrados. Assim os gregos chamavam um pequeno livro de biblion e os romanos de liber, de onde vem então a palavra livro. A palavra livro, ela surge da junção de pequenos livros com liber, biblion e liber. Aí surge a palavra livro. A conclusão a que chegamos é que a Bíblia não é apenas um livro no sentido comum do termo, mas um conjunto. Um conjunto é um compêndio de seleções de uma biblioteca de escritos religiosos nacionalistas produzidos ao longo de um período de cerca de 1000 anos. E a Bíblia, ela é uma biblioteca. A Bíblia por si próprio, ela é uma biblioteca. Se você entrar aqui na minha sala, no meu estúdio, você vai ver
várias versões, e aqui nós não estamos falando de versões, estamos falando de traduções, né, de como a Bíblia foi originária, como ela surgiu, a sua tradução. E nós já aprendemos, vimos que mais de 4.043 idiomas alcançaram, 4.043, mais de 4.043 línguas foram escritas a Bíblia Sagrada, não é verdade? A Bíblia, ela é uma biblioteca. Com a invenção, aí vem agora o papel, saímos do papiro, né? Que ainda assim o papiro, quando se fala de papiro, se fala de modernidade, porque naquela época, nos rolos e pergaminhos, em alguns aspectos e algum tempo, a Bíblia era escrita em pedaços de argila, né? Elas eram talhadas, né, na madeira, na argila. Mas, com o advento da modernidade, né, a Bíblia, com a invenção do papel, então o que acontece? Desapareceram os rolos sumiram, não é mais necessário haver os rolos, e a palavra de Deus, ou a palavra Biblos, então daquele tempo em diante, tornou-se mais popular, chamado de livro. Nesse introito, ou seja, nessa fase introdutória, é necessário entender e fazer uma observação preliminar de tudo que nós já aprendemos, ouvimos aqui hoje. A Bíblia, ela vem ao longo de anos, esse livro, por razões inúmeras, embora não haja uma única Bíblia, mas pelo menos, eu vou falar aqui para você, pelo menos seis tipos de Bíblias. Existem hoje pelo menos 6. Entenda, não são traduções para idiomas, são diferentes tipos de Bíblia. Hoje nós temos aí a primeira Bíblia, a saber, a Bíblia hebraica, a Septuaginta, né, que é a Bíblia em hebraico, a Bíblia católica do Ocidente, que é a chamada Bíblia Apostólica Romana, a Bíblia católica do Oriente, a protestante, a Bíblia protestante e a das Testemunhas de Jeová, com inúmeras adulterações. A Bíblia também, de uma forma curiosa, ela leva alguns nomes. Por exemplo, os primeiros cristãos herdaram dos judeus um cânon. A palavra cânon quer dizer sagrado. Essa coleção de pequenos livros foi chamada de Escritura. Por isso nós usamos hoje também o termo de Escrituras Sagradas, derivada do latim Scriptura. Marcos capítulo 12, Lucas capítulo 4, João 2, Romanos 4, Gálatas 3 e por aí vai. O apóstolo São Paulo usou os nomes Sagradas Letras. Não ele apenas usou Sagradas Escrituras, mas ele usou Sagradas Letras. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 15, ele usa essa expressão e também usa a expressão oráculos de Deus, em Romanos 3:2. Quando você ler esse texto e ver isso, Paulo está se referindo às Sagradas Escrituras. Um dos nomes descritivos mais satisfatórios é o que você e eu conhecemos, que é Palavra de Deus. Marcos 7:13 diz isso, Romanos 10:17, 2 Coríntios 2:17, 1 Tessalonicenses 2:3, Hebreus 4:12 e por aí vai. O historiador Flávio Joséfo, ele corrobora esse entendimento ao afirmar que os judeus não têm em sua biblioteca sagrada um número indeterminado de livros, porém uma relação mais limitada, justificadamente acreditada. Ela era tão reverenciada, acrescenta Flávio Joséfo,
que, apesar da passagem de longas extensões de tempo ou do tempo, ninguém já se aventurou a adicionar ou remover ou alterar uma sílaba sequer. Com efeito, é instintivo em cada judeu, desde o dia do seu nascimento, considerar a palavra de Deus como decreto de Deus e viver de acordo com elas, e, se necessário, morrer alegremente por elas. Mas quem foi o primeiro? Aqui, outra curiosidade muito importante para o nosso conteúdo hoje. Quem foi o primeiro a usar o nome Bíblia em relação aos textos sagrados? Quem foi? Você sabe? Se você quiser deixar no comentário, deixa aí no comentário para nós. Quem foi o primeiro? Foram os apóstolos e os pais da igreja, que designavam esses textos de escrituras sagradas, escrituras dos profetas e escrituras dos apóstolos, as escrituras e as escrituras, era o que eles diziam. A forma que utilizamos hoje, como conhecemos, Bíblia Sagrada, foi aplicada primeiramente por João Crisóstomo, patriarca e grande reformador de Constantinopla, ok? Para a gente acabar e encerrar esse vídeo, eu quero trazer aqui alguns fatos e algumas particularidades do termo Bíblia ou da Bíblia. A Bíblia, ela não era dividida em capítulos e versículos. A Bíblia, ela não era no início dividida entre capítulos e versículos. A divisão entre capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. Ele é abade domiciano e estudioso das Escrituras. A divisão de versículos foi feita em duas partes. O Antigo Testamento, em 1445, pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, um impressor de Paris. A primeira Bíblia a ser publicada inteiramente dividida em versículos foi a Bíblia de Genebra em 1560. É de suma importância que aquele que estuda, aquele que busca o conhecer, o estudante, o amante da palavra de Deus, ele entenda, ele compreenda que essas divisões não faziam parte dos textos originais, portanto, não foram inspiradas. A Bíblia toda contém 1189 capítulos, 31.173 versículos. Destes 929 capítulos e 23.214 versículos ocorrem no Antigo Testamento. 260 capítulos e 7.959 versículos no Novo Testamento. O número de palavras e letras depende do idioma e da sua versão. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. E o menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117. O maior versículo está em Esther 8:9 e o menor versículo em Êxodo 20:13. Isso também nas versões portuguesas e com exceções das chamadas tradução brasileiras, onde o menor é Lucas 20:30. Durante muito tempo se afirmou que o nome sagrado de Deus, o tetagrama Yud-Hei-Vav-Hei, ou na tradução para o português, Yahweh, YHWH, não está presente no livro de Cantares e Esther. O que eu quero dizer com isso? No livro de Esther
não tem o nome Deus, não tem o tetragrama Deus, nem no livro de Cantares. No entanto, encontramos o nome na sua forma contraída, Yah. Por isso que hoje algumas pessoas chamam Deus de Yah. Você já ouviu alguém usar essa expressão? Em Cantares 8:6 ele é usado assim, e na forma de um acróstico em Esther. Porém, a presença de Deus é evidente nos fatos neles desenrolados, principalmente a gente vê no desenrolar da história no livro de Esther. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus sob vários nomes divinos e 177 menções do diabo e sob os seus vários nomes. O nome de Jesus consta do primeiro e do último versículo do Novo Testamento. As traduções da Bíblia, toda ou em parte, até 1984, atingiram 1.796 línguas e dialetos. Restam ainda cerca de 1.000 línguas para as quais a Bíblia Sagrada precisa ser traduzida. Muito bem, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Muito bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que você me ajude a divulgar a palavra de Deus, que a palavra de Deus possa chegar a vários lares, várias famílias e vários corações. Então eu incentivo você a se inscrever no canal, a deixar o seu joinha, o seu like e a compartilhar este vídeo com mais uma pessoa. Que Deus abençoe sua vida, toda sorte de bênção liberada sobre você, sua casa, sua família. E não se esqueça, quando você clicar no botão, no sininho, você estará sendo notificado todas as vezes que vier um vídeo novo ou uma live no canal. E você será o primeiro a ser notificado. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Shalom. Shehi Ele Hayom Tov. Nitrae Shavua Rabá.